De volta com o nosso Conexão Vitoriosa, já estou aqui sentadinha, sabe por quê? Vou falar de esporte com o nosso querido Wander Tomás, que já está aqui no estúdio. Tudo bem, Wander? Tudo ótimo, e você, Tatiana? Tudo ótimo e maravilhoso, eu já estava acompanhando o Maninho fazendo a edição das imagens do jogo, que foi eletrizante, Wander. Nossa, pois profundo, foi né? mesmo, você está corretíssima, não há nenhum exagero na sua fala quanto à partida do Campeonato Amador de Futebol. Eletrizante, muitos gols na rodada, confusão, jogo que começou, jogo que não terminou. Ayrton Borges da Silva, Vasco da Gama e Tibério. Olha essa jogada aí, Patrick com a posse de bola. Na sequência, o Cavalo chegou fazendo uma falta no entendimento do árbitro Eliseu, que aparece na imagem. O Henrique Cavalo não gostou da marcação da falta. Veja o lance novamente aí. Há um braço do jogador do Luizotti, depois o atropelo do Cavalo, né? Falta marcada, repetindo para você, né, a jogada, para não restar a menor dúvida. Cavalo roubou-lhe a bola, o Eliseu marcou a falta e ele ficou reclamando. Ali o Eliseu vai em direção ao Cavalo e aplica-lhe um cartão amarelo. Aplica-lhe um cartão amarelo e segue o bate-boca lá. Cavalo, árbitro, Juliano reinicia a partida e na sequência o Eliseu, por entender que ele estava reclamando ou xingando, aplica ali o cartão vermelho. Agora olha essa imagem aí, ó. Olha o chute que o árbitro levou do Rincon. Uma pena realmente, né, Rincon? Você é um jogador muito experiente na região. Olha o zoom da TV Vitoriosa e o Rincon atinge o árbitro por baixo, né? Atinge o árbitro por baixo com esse chute aí, o que é absolutamente lamentável. Mas o árbitro, como foi o chute por baixo, o árbitro não viu, né? Os jogadores fecharam em cima dele, o árbitro tentando sair, inclusive jogadores do Vasco alegam que o árbitro deu cotovelada, as imagens não mostram em hipótese alguma. E esse jogo ficou parado durante um bom tempo. O árbitro queria reiniciar a partida, aplica um cartão amarelo para o Ailton, experiente Ailton do Vasco da Gama, que estava reclamando, né? Você vê o Eliseu indo até a mesa do jogo, ao representante, relatando alguma coisa. Aí já tem os jogadores do Luizotti, torcedores do Luizotti ali no alambrado, né? Auxiliar técnico também no campo de jogo. Você vê o treinador do Vasco conversando com a arbitragem, aí tá tranquilo. A polícia chegou para dar o suporte necessário, mas já era um pouco tarde, né? A gente vai ver imagens do Vasco da Gama na sequência, deixando o campo de jogo, como você acaba de ver, né? Portanto, foi o que aconteceu. As imagens são muito claras. E agora, o que vai acontecer com esse jogo que foi paralisado aos 10 minutos do segundo tempo? É preciso aguardar o relatório do árbitro Eliseu Félix Silva. Esse relatório ainda não foi entregue, até porque é de praxe os árbitros entregarem o relatório às 6 horas da tarde. Então, é bom entender que o árbitro é a autoridade máxima em qualquer partida de futebol. O relatório dele é que vai decidir o que vai acontecer no jogo, né? Partida transcorria normalmente, o primeiro tempo totalmente equilibrado, um jogo franco, grande oportunidade aí do Vasco da Gama, né? Salvou o sistema defensivo do Luizotti e esse probleminha de bate-boca do Henrique Cavalo, né? Fez com que tudo isso acontecesse. Nossa, enfim, virou um caos ali, um caos. Né? Mas não teve briga em torcida do lado de fora, não teve absolutamente nada. Observe aí um jogo aberto. Foi entre os jogadores mesmo, quase ali no o gol do Luizotti. Chegava ali o centroavante, a Ender, para empurrar para as malhas. A Ender matador. Mas enfim, foi lamentável o que aconteceu. Mas, Bolden, enquanto você vê as imagens aí, eu vou dizer uma coisa aqui para você, o que diz o regulamento da competição. Em caso de agressão comprovada por relatório da arbitragem e outros, fica a agremiação penalizada com a perda de 6 pontos na tabela e mais 6 mandos de campo. Então, se o árbitro Eliseu colocar na súmula que foi agredido por algum jogador do Vasco da Gama, o regulamento está dizendo que o Vasco perde 6 pontos. E nós temos imagens.
As imagens não mentem, infelizmente. Né? Existe aquela máxima no jornalismo que se você for contestar a imagem, você é louco, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Mais que 1000 palavras. Infelizmente ficou no 0-0 o jogo, com toda essa confusão, não é? A partida está suspensa. O departamento técnico é quem vai dizer se vai reiniciar o jogo ou se o regulamento será aplicado ao Vasco, ele perderá 6 pontos. Luiz Otto será declarado vencedor por 1-0. Isso é o tribunal e departamento técnico da Liga. Nós estamos aqui informando. Agora, em toda situação, há defesa. Exato. E o Vasco da Gama apresentará sua defesa. O Vasco da Gama está alegando que, antes do jogo, torcedores do Luiz Otto foram até o vestiário do Vasco, quebraram o vestiário, mas, enfim, é o Vasco que está alegando. O Vasco tem que provar isso. Mas, dentro de campo, as imagens são claras e a situação do Vasco não é muito simples na competição. Nossa, gente, que vergonha. Um campeonato que estava indo tão bem, não é verdade? E, infelizmente, aconteceu uma situação como essa. Mas tivemos mais jogos, que foram mais tranquilos. Sem dúvida. A rodada aconteceu normalmente. A rodada aconteceu normalmente. Então, confira aí com a gente os resultados dessa 8ª rodada. Campeonato Amador de Futebol, oferecimento OK Motopeças, pneu dianteiro e traseiro R$85 colocado. Max Wi-Fi, internet sem reduzir a sua velocidade, 3301-8500. E Café Cajubá, 50 anos, meio século de qualidade e tradição. Vamos agora conferir os resultados da 8ª rodada do Campeonato Amador. Na primeira fase, Minas Gerais 2, 1 Fluminense. O Tocantins empatou com o Tibéri em 2-2. O Tabajara ganhou de 2-1 do América. Voluntários goleou 5-0 sobre o Nova Aliança. O Santa Luzia ganhou de 2-1 do Floresta. Rio Branco 2, Lagoinha 0. O Atlanta venceu por 1 contra o Lagoano. Tivemos problema na rodada. O Jardim Brasília ganhou de WO em cima do Pinheiro. O Guarani perdeu de 3 do Aurora. E o Vasco da Gama empatou com o Luizotti. Então são 2 aspectos nessa rodada do Campeonato Amador de Futebol. O departamento técnico da Liga Uberlandense, através de nota oficial, vai oficializar a vitória do Jardim Brasília por WO em cima do Pinheiro, que só compareceu ao campo com 6 atletas. E o outro jogo também, que foi encerrado aos 23 minutos do segundo tempo. Guarani perdia de 3-0 para o Aurora. Guarani ficou com um número insuficiente. 2 atletas expulsos, outros se contundiram, o jogo não continuou. Esse resultado é definitivo. 3-0 para a equipe do Aurora. Agora, a gente vai ver a classificação de momento do Campeonato Amador de Futebol. Né, Tatiane? É como você disse, é de momento. De momento. Porque a gente ainda não sabe se vai permanecer assim. Ali, ó, Voluntários, Aurora e Santa Luzia, mas você vai ver isso no VT que vai ao ar agora para você. Confira agora como ficou a classificação da 8ª rodada do Campeonato Amador. Na chave A, em primeiro lugar ficou o Voluntários com 22. Em segundo, Aurora com 17. Em terceiro, Santa Luzia com 15. Quarto, Minas Gerais com 13. Quinto, Floresta com 13. Sexto, Fluminense com 11. Sétimo, Guarani com 11. Em oitavo, Atlanta com 6. Em nono, Nova Aliança com 4. Em décimo, Lagoano com 1 ponto. Na chave B, em primeiro lugar, ficou o Tocantins com 20. Segundo, Vasco da Gama com 15. Terceiro, Tibéri com 15. Quarto, Rio Branco com 15. Quinto, Luizotti com 12. Sexto, Jardim Brasília com 11. Em sétimo lugar, Tabajara com 9. Oitavo, América também com 9. Nono lugar, Lagoinha com 4. Décimo, Pinheiro com 0. Campeonato Amador de Futebol, oferecimento OK Motopeças, pneu dianteiro e traseiro R$85 colocado. Max Wi-Fi, internet sem reduzir a sua velocidade, 3301-8500. E Café Cajubá, 50 anos, meio século de qualidade e tradição. Na chave A, Voluntários, Aurora e Santa Luzia estão classificadíssimos. Voluntários, Aurora e Santa Luzia classificadíssimos, e na próxima rodada tem esse confronto direto aí, ó, Minas Gerais e Floresta, um dos dois vai rodar. Vamos para a chave B? A chave B, ela é momentânea desse jeito aqui, ó. O Vasco está com 15 pontos. Se for declarado perdedor, ele volta para 14. Se o Luizotti for declarado vencedor, ele vai para 14 pontos na tabela de classificação. Jardim Brasília
com 11 pontos está correto, mas tem a oficialização através de nota oficial, né? E, enfim, essa é a classificação de momento que vai ser alterada entre Vasco e Luizotti, viu, Tatiana? E pode sair essa decisão da perca dos 6 pontos também, né? A qualquer momento, a qualquer momento. O melhor nessa história toda, né, é que no próximo domingo não tem rodada de campeonato amador de futebol, não tem rodada. Dá para aliviar os ânimos. E, portanto, dá tempo de o departamento técnico, o tribunal, organizar tudo, né? E a gente vai repercutir ao longo da semana os desdobramentos. E, Wander, tem muita gente que acompanha o campeonato amador, gosta sempre de estar por dentro. Então, eu convido você já, para assim que tiver essa decisão, para você voltar aqui para poder contar para o pessoal como vai ser, o que não vai ser, porque esperar até a próxima semana, acho que vai ser muita coisa. Não, pode ser? Tudo tem que ser resolvido essa semana agora, porque na próxima, meu amigo, é falar de rodada, sequência de campeonato amador de futebol. Tá ok, Tatiana? Combinado. Então você está convidado, assim que sair o resultado, volta aqui no Conexão para contar para a galera. Com toda certeza. Uma ótima semana para todo mundo. Para você também, Wander. Juízo, Obrigadão. minha gente!